Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar diante do Senhor, né? Servindo esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo faz ao nosso favor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago. Quero falar um pouquinho hoje a respeito da palavra de Deus. Quero que você abra Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, do 19 ao 26. Glória a Deus. Antes de começar a falar, eu também quero testemunhar. Quando o meu filho Thomas, ele tinha 2 anos de idade, ele sofreu uma queimadura de óleo com óleo quente. E houve um problema numa das orelhas, né? Porque a cartilagem ficou muito aberta, ficou uma diferença grande uma da outra. E aquilo começou a incomodar ele muito. E ele falava: mãe, eu queria muito corrigir. Há uns 5 anos atrás a gente foi num lugar e só a cirurgia ia ficar quase R$7.000 na época. Eu falei: filha, ainda não dá, nós vamos ter que aguardar no Senhor. E ficamos orando, e aquilo incomodava muito ele. E quando foi um tempo desse, ele achou, né, pelo YouTube aquele projeto Orelhinha. Então ele começou a entrar e conversar com o pessoal. E graças a Deus, segunda-feira ele fez a cirurgia. E eu louvo a Deus porque tudo correu bem, né? Eu estava muito preocupada, eu fui com ele naquele lugar. E eu ficava, a coração de mãe fica muito ansioso, né? Mas eu disse: Deus, se for para acontecer alguma coisa ao contrário com meu filho, então que isso não aconteça, né? Que nem chegue lá. Mas demorou um pouquinho a cirurgia dele, o cirurgião veio falar comigo. E ele falou, né, que teve que refazer a cartilagem da orelha novamente, porque abriu totalmente, desde quando ele era criança. Mas graças a Deus, hoje ele tirou os curativos, a gente pôde ver como ficou, né? Graças a Deus ficou tudo bem, né? Ainda está inchado, ainda está em recuperação. Mas eu louvo a Deus porque o nosso Deus, Ele é um Deus que atende o desejo dos nossos corações. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Acho que é só até aqui, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu quero só que coloque lá o começo novamente.
o primeiro versículo que a gente... É o 19. A palavra de Deus, aqui em Tiago, ela começa dizendo a nós, a respeito, né, da palavra do Senhor. E ele diz então: sabei, pois, estas coisas, meus amados irmãos, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A palavra de Deus fala, né, que todo homem seja pronto, né, para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós, como servos de Deus, né, às vezes a pessoa tem as respostas na ponta da língua, e isso não é bom, porque a palavra de Deus diz que todo homem seja pronto realmente, né, tardio para falar. Você deve estar atento àquilo que está se falando, para você assimilar, para você pensar, né? Como a palavra de Deus diz, que nós não podemos ser desenfreados, falando qualquer coisa, respondendo qualquer coisa, mas que nós possamos ser tardio para falar, porque nós devemos ouvir mais, né? Ouvir quando Deus fala conosco, ouvir quando as pessoas falam com a gente, porque às vezes as pessoas falam, dependendo do que ela fala, a gente já quer dar uma resposta, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser tardio para falar. Nós devemos ouvir muito mais. Olha, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então nós temos que estar sempre pronto para ouvir e não retrucar, né? E prestar atenção, porque quando a gente fala desenfreadamente, não há sabedoria nisso. Mas Deus, Ele nos escolheu para a gente ser pessoas sábias, pessoas que temem ao conhecimento que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Então, eu quis falar sobre isso aqui, para a gente realmente, né, que tem a palavra de Deus, a gente possa estar prestando mais atenção nas coisas, né, assimilando, para depois estar falando, para depois, como a palavra de Deus diz, né, que seja tardio também para se irar. Que a gente não pode ser aquela pessoa iracunda, qualquer coisinha ficar irado, qualquer coisinha ficar, né, perder as estribeiras, ofender as pessoas, mas nós temos que estar ouvindo ao Senhor, né, a todo tempo, e tendo sabedoria, refreando também a nossa língua. Amém, amados? O segundo versículo pode passar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, amados, quando nós nos iramos, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, né, isso não traz nenhuma justiça diante de Deus. Mas quando nós deixamos o Senhor nos julgar, quando nós deixamos o Senhor Deus, né, fazer aquilo que tem que ser feito, então Deus será a nossa justiça. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Queridos, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que nós temos que despojar de toda impureza e acúmulo que houver dentro de nós. Olha que coisa. Para que a gente possa realmente acolher com mansidão a palavra de Deus em nós que foi implantada. Então, se nós temos a natureza de Deus dentro de nós, nós não podemos carregar sujeiras dentro de nós, nós não podemos carregar coisas que não agradam ao Senhor, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e tirar todo acúmulo, né, de maldade, acúmulo de coisas que não agradam ao Senhor, porque a palavra de Deus que foi colocada dentro de nós, ela é poderosa, queridos. Então nós temos que realmente, né, acolher essa palavra em nós de uma forma maravilhosa. Quero só ler mais um. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus, queridos, né, ela diz que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Porque a palavra de Deus no decorrer diz que aquele que não pratica, ele é semelhante àquela pessoa que olha no espelho e sai, daqui a pouquinho ela não se lembra mais do
do que ela viu naquele espelho, mas sejais praticantes da palavra de Deus. E é isso que nós queremos, queridos, porque nós precisamos sermos praticantes da palavra de Deus. Porque quando nós pregamos aqui no domingo sobre o Espírito Santo de Deus, que Ele dá poder, que Ele dá autoridade, mas nós também temos que estar ligados sobre a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é uma arma poderosa para nós enfrentarmos o inimigo da nossa alma. E a palavra de Deus, ela nos torna pessoa sábia, ela nos torna pessoa com conhecimento, porque a palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco que ela é viva e eficaz. Amém, amados? Então, nós não podemos apenas, queridos, ouvir a palavra de Deus todos os dias e se esquecer dela. Porque é o que tem acontecido muito com muitas pessoas. Às vezes ela ouve a palavra de Deus, e depois você fala para ela o que foi pregado, o que você ouviu. Ela vai dizer, eu já me esqueci. Por que se esqueceu? Porque muitas vezes nós não damos crédito, muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo de Deus gerar essa palavra dentro de nós. E nós precisamos sermos praticantes da palavra do Senhor. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não entendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção. E a palavra de Deus, ela não pode ser lida como uma revista qualquer. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. Você vai dizer, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a Tua palavra. E é o Espírito de Deus que vai trazer realmente o entendimento aos nossos corações, né? Às vezes você vai ler e vai falar, mas o que quer dizer isso? Mas quando o Espírito Santo de Deus, Ele te dá a direção, você vai entender o que Deus está falando com você. O que Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Amém, amados? E a palavra de Deus, queridos, nós não podemos ler a palavra de Deus apenas uma vez por semana. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que meditar na palavra de Deus, porque é ela que é alimento para nós. Assim como o teu corpo necessita do arroz, do feijão, né, no dia a dia, nós também, o Espírito nosso precisa da palavra de Deus em nós. Porque essa palavra enxertada dentro de nós, né, implantada em nós, ela vai nos dar poder. Ela vai nos dar ousadia. Você vai poder realmente falar a palavra de Deus e você vai poder ser um vencedor, ser uma vencedora naquilo que você está precisando. Amém, amados? Então que a gente não venha ser apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra, queridos. Leia a palavra de Deus, né? Quando você tenha prazer na palavra de Deus, porque isso vai acrescentar muito sobre a tua vida. Eu quero também que você abra para mim. Ele vai projetar aqui Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante, queridos, do que a espada de 2 gumes. Que coisa linda e maravilhosa. E essa palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então esse é o poder da palavra de Deus, porque ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não é uma coisa qualquer, queridos. A palavra de Deus há poder. A palavra de Deus se renova todos os dias. Porque este livro, talvez a pessoa fale, mas a Bíblia é um livro tão antigo. Mas cada vez que você abre ela para ler, você tem experiência com ela. Porque Deus, Ele fala conosco através da sua palavra.
Cada dia que você ler uma passagem na palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai trazer a palavra de uma forma. Hoje Deus fala uma coisa com você, amanhã você vai ler novamente, o Espírito de Deus, ele já vai falar novamente de uma maneira diferente, porque ela se renova, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar vidas, ela tem poder para transformar situações, ela tem poder, queridos, para discernir os nossos pensamentos e as intenções que há nos nossos corações. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, toma posse do poder que há na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muda o rumo da nossa história. A palavra de Deus muda a nossa situação, queridos, porque ela é viva, ela não é uma palavra morta. Quando você estiver em situações difíceis, leia a palavra, toma posse da palavra, daquilo que Deus fala na sua palavra. Amém? Porque a palavra de Deus é a maior revelação que tem. Às vezes a pessoa fala, mas eu queria tanto que alguém me revelasse, que alguém falasse alguma coisa. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer para você entendimento. Ela vai trazer para você aquilo que você precisa. Amém, amados? Romanos 10, 17. A palavra de Deus fala que e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outra versão que diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, amados, a nossa fé, ela é adquirida através da própria palavra de Deus, Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito do Senhor, ele vai trazendo coisas novas para você. Mas se você é acostumado só a ouvir coisas que não edificam, então essas coisas não vai trazer edificação para você. Mas se você começar a praticar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir pregações que te edificam, então você, além de adquirir fé, você vai adquirir conhecimento e sabedoria do Senhor. Então, queridos, a palavra de Deus é uma arma poderosa para você, para mim, para nós que somos cristãos. É a palavra do Senhor, A palavra de Deus, ela é cortante, ela corta mais do que a espada de 2 gumes. Essa é a palavra, é o poder que há na palavra. Quando você cita a palavra de Deus para alguma pessoa, essa palavra, ela vai penetrar no mais íntimo da pessoa que está ouvindo, queridos. E aquilo vai começar a incomodar o coração dela. E o Espírito Santo do Senhor vai começar a trabalhar em cima daquela palavra. Porque é a palavra do Senhor. É palavra poderosa, não é uma palavra minha. Eu não estou falando algo meu, estou falando algo do Senhor, Falando algo da própria palavra de Deus. Amém, amados? João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso é a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém, amados? Às vezes você fala assim, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, e nada tem acontecido. Mas comece a praticar a palavra de Deus. Comece a ter prazer na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Uma vez eu vi um pregador, ele é judeu, e ele estava dizendo, que esse versículo, Deus está dizendo
que ainda que você peça alguma coisa para Deus que não tenha, Deus ele cria para você. Então Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não há. Amém? Deus ele traz à existência aquilo que não há. Porque de repente você fala: puxa Deus, né, eu gostaria disso, mas aquilo não tem. Deus ele cria para você. Se você estiver em intimidade com Deus, ele vai criar para você. Ele vai ter o prazer, né, de revelar-se a você. Então, se as minhas palavras estiverem em vós, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Queridos, às vezes nós deixamos de receber coisas de Deus porque muitas vezes nós não cremos naquilo que nós lemos. Nós não cremos na própria palavra de Deus. Porque olha que coisa maravilhosa. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ainda que não tiver aquilo que você quer, o Senhor ele traz a existência para você. Oh, aleluia. Esse é o poder da palavra, querido. A palavra de Deus, ela traz a existência de coisas maravilhosas. A palavra de Deus, ela traz a existência daquilo que você precisa. A palavra de Deus, ela traz a existência daquilo que você tem desejado diante de Deus. Quantas vezes as pessoas falam: mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer aquilo? Né? Limitando o poder de Deus. A palavra de Deus. Quando Deus disse lá em Gênesis: haja luz e houve luz. Haja dia e houve dia. Pela palavra. Porque Ele dizia aquilo ia acontecendo, queridos. E nós temos o poder da palavra em nós. Nós temos esse poder em nós. Nós podemos falar a palavra de Deus. E a palavra, ela traz à existência aquilo que você precisa. Porque é o poder da palavra do Senhor. Então, ela tão somente precisa estar em nós. E nós também estarmos ligados no Senhor. Amém, amados? Josué 1:8. Olha, uma coisa muito maravilhosa é você começar a escrever versículos da palavra de Deus e começar a memorizar, queridos. É tão bom isso, é tão maravilhoso. Esse versículo é um dos meus favoritos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha que coisa maravilhosa, queridos. A palavra de Deus, ela te conduz de uma maneira prudente, e ela também faz com que os seus caminhos sejam prósperos. Porque se você tiver prazer na lei do Senhor, se você tiver prazer na palavra de Deus, essa palavra ela vai te conduzir em triunfo. A palavra de Deus, ela faz com que você ande, né, realmente num caminho próspero. E ela vai com prudência te conduzir. Então, se você realmente tem prazer na palavra de Deus, meditar nela, medita de dia e de noite. Mas como você pode meditar de dia e de noite? Você precisa também começar, né, a ter a palavra de Deus dentro de você. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade. Ah, mas como é que eu vou memorizar? Como é que eu vou carregar a palavra de Deus dentro de mim? Mas você carrega a palavra de Deus, você pode memorizar a palavra do Senhor, né? Como o salmista diz: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ele memorizava a palavra do Senhor, e ele sabia que ele tinha a palavra dentro dele, e ele não queria pecar contra Deus. Então a palavra de Deus, ela faz com que você ande, queridos,
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você será pessoas prudentes, né? E além do mais, você vai estar andando num caminho de prosperidade, porque a própria palavra de Deus está dizendo isso. Amém, amados? Quero abrir também João, capítulo 6, versículos 60 ao 68. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Porque aquele povo, na verdade, eles andavam atrás de Jesus, era uma multidão. E muitas pessoas andavam atrás de Jesus, né, por causa que Jesus supria as necessidades deles. Dava comida, dava aquilo que eles queriam, curava, fazia milagres. Mas chegou um momento que Jesus fez um discurso mais duro. E alguns não gostaram. Eles começaram a se retirar. E Jesus disse a Pedro: não quereis vós também ir? E Pedro respondeu a Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Que reconhecimento, né, que o apóstolo Pedro teve de Jesus naquele momento. Ele reconheceu que se ele saísse dali naquele momento, ninguém mais teria aquelas palavras de vida eterna para ele. E ele disse: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, amados, é só em Jesus Cristo que nós temos realmente o poder da palavra. É somente nele que nós temos realmente sucesso naquilo que nós queremos. É somente em Jesus que nós somos vencedores, através da palavra dele. Porque quando Pedro reconheceu, ele disse: Senhor, só tu tens, né, a palavra de vida eterna. Então essa palavra que Jesus pregava, queridos, é a mesma palavra que nós falamos nos dias de hoje. É a mesma palavra, é o poder da palavra que faz com que haja diferença em nós. É o poder da palavra de Deus. Para onde iremos nós, Senhor? Então, às vezes, queridos, nós não podemos servir ao Senhor Jesus somente por alguma coisa que nós desejamos. Nós temos que servir a Jesus Cristo muito além, independente daquilo que Ele vai fazer ou não por nós. Porque às vezes você fala: eu estou servindo Jesus porque eu quero um carro. Eu estou servindo Jesus, eu vou todos os dias na igreja porque eu quero uma casa. Saiba de uma coisa: Jesus, Ele pode dar tudo o que você desejar, mas nós não podemos servir a Ele por causa disso. Porque aquela multidão só queria os bens materiais de Cristo.
Mas Pedro, ele se apegou na palavra, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, independente, amados, daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, nós vamos continuar servindo Ele da mesma forma. Porque a palavra de Deus, é ela quem nos conduz em triunfo. É a palavra de Deus que nos dá garantia de vida eterna. É a palavra de Deus que é uma arma poderosa para você lutar. Então, amados, medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Quando você orar, Senhor, está escrito na tua palavra. E você comece a declarar a palavra do Senhor. Amém, amados? Porque a palavra de Deus é para ser realmente falada diante do Senhor. Quando Jesus, ele foi tentado, Satanás, ele usava a palavra de Deus, e Jesus rebatia também com a própria palavra do Senhor. Ele dizia, também está escrito. Olha para você ver. Então, nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser pessoas vitoriosas. Amém, amados? Então, é uma pequena palavra, mas é a palavra de Deus. É uma pequena palavra, mas foi isso que Deus falou que eu deveria falar essa noite. Do poder da palavra do Senhor. Amados, leia. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele quer te tornar forte. Deus, ele quer te tornar a tua casa fortalecida. Deus, ele quer te tornar vocês vitoriosos. E é para isso que Deus te chamou. Deus não quer que você seja uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, mas que você tenha prazer na palavra dele, que você tenha prazer na presença do Senhor. Amém, amados? Eu quero só fazer uma oração e eu vou passar ao pastor, né, para ele depois estar terminando. Que Deus os abençoe, amados. Senhor, eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai, hoje nós falamos um pouquinho a respeito do poder da tua palavra. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando coisas da tua palavra, Senhor. Mas é apenas uma pincelada, Senhor, porque o nosso tempo muitas vezes é escasso. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela nos coloca de pé. A tua palavra, ela se renova em nós todos os dias. É a tua palavra, Senhor, que nos faz com que nós caminhamos nas promessas do Senhor. É a tua palavra que é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela restaura a nossa alma. A tua palavra, ela nos renova. A tua palavra, Senhor, ela traz cura para nós. A tua palavra, Senhor, ela é eficaz sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes desta palavra, porque nós não queremos ouvir a tua palavra e daqui a pouco nós esquecer do que foi pregado. Ó Senhor, nós queremos meditar de dia e de noite, porque nós queremos, ó Deus, que a palavra do Senhor, ela comece a fazer algo novo em nossas vidas. Que a tua palavra comece a fazer uma transformação em nós, pelo poder que há nela, Senhor. Quando nós profetizarmos a tua palavra, ela vai trazer vida, Senhor, aonde precisar. Porque a tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra, Senhor, é a nossa porção todos os dias. Eu quero abençoar este povo nesta noite. Quero abençoar, Deus, a tua igreja, porque quero que a tua igreja medite na tua palavra. Eu quero que o teu povo, Senhor, comece a ter um novo tempo, Senhor. Aqueles que têm dificuldade em meditar na tua palavra, Espírito Santo de Deus, traga para eles, ó Deus, ajuda. Traga, Senhor, realmente, Deus, fortaleza, para que eles possam buscar na palavra do Senhor. Porque nós queremos meditar na tua palavra todos os dias. E é ela quem nos coloca de pé todos os dias. É a tua palavra. Ó Senhor, no Salmo 119,
versículo 85, se eu não estou enganada. Ela diz, Deus, que pela tua palavra, Senhor, os céus, Senhor, as estrelas, o firmamento se mantém, cada qual no seu devido lugar, pela tua palavra, Senhor. O Senhor deu uma ordem a eles, e o firmamento se mantém somente pela tua palavra. O Senhor deu uma ordem também ao mar, e diz, até aqui tu chegarás, não ultrapassarás os teus limites. E o mar obedece a tua voz. Ó Senhor, esse é o poder da tua palavra. Oh Jesus, como a tua palavra é poderosa. Senhor, ajuda-nos a cada dia a ter prazer nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, amém.